Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist do Galpão de Avicultura de Corte segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo vamos finalizar o corte AA. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD. Conforme consta no memorial, a viga tem 20 centímetros de espessura e ela é aparente. Então vamos dar um zoom aqui no corte AA, comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa o valor de 20 centímetros da espessura da viga, ou seja, 0.2. Enter, clica na linha do teto, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção aresta de limite. Vamos dar uma deslocada, vou escolher como aresta limite esta aresta que eu tenho aqui. Enter para finalizar a aresta. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade e a extremidade de baixo. Enter para finalizar o comando estender, vou expandir ribbon modificar, comando quebrar em um ponto. Seleciono essa aresta, vou quebrar aqui nesse ponto, Enter, seleciono a aresta de baixo, vou quebrar aqui nesse ponto, Enter, vamos lá para o outro lado, seleciono essa aresta, quebra nesse ponto, Enter, seleciono a aresta de baixo, quebra nesse ponto. Vamos diminuir um pouco o zoom, comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Eu vou clicar exatamente aqui nesse ponto e vou aparar essas pontas de coluna que ficaram do vídeo anterior. Eu ainda estou dentro do comando aparar, vou clicar aqui nesse ponto e vou fazer a limpeza da viga aérea. Ainda estou dentro do comando aparar, vou fazer a junção da viga aérea com cada uma das colunas. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos retornar lá para a planta baixa. Eu estou desenhando exatamente essa parte. Note que essa parte ela não está em corte, ela está em vista. Então é preciso selecionar toda a viga aérea, as colunas e a mureta, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista distante. ESC, vamos lá para o setor de apoio, comando aparar, cursor na área de desenho, novamente eu vou juntar a laje com cada uma das colunas. Vamos diminuir o zoom, posso apagar as linhas que ficaram aqui dentro dos cômodos. Enter para finalizar o comando aparar. Essas linhas que eu aparei, eu preciso refazê-las na camada alvenaria em vista distante, afinal de contas, a viga aérea está aparente. Então, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar o zoom, vou reconstruir então as linhas que eu acabei de aparar. Enter duas vezes, a mesma coisa aqui, Enter duas vezes, a mesma coisa aqui. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vamos retornar lá para a planta baixa. Eu vou enxergar essa coluna aqui, que também está aparente. Note que essa coluna ela não é atingida pelo plano de corte. Então eu preciso expandir ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto, Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, correspondam à camada hashtag alvenaria em vista distante. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Em cima dessa viga aérea, eu vou desenhar um contraflechal de madeira para suportar o peso do telhado. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag Ashura Madeira, que é a única camada que eu tenho envolvendo madeira. Posso criar, opcionalmente, se eu quiser, uma camada chamada hashtag madeira. Vou clicar aqui nessa camada, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou ligar um retângulo saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto oposto que eu tenho aqui. Expanda ribbon modificar, expando o comando trazer para frente e escolho a opção enviar para trás. Cursor na área de desenho e aí eu vou enviar para trás exatamente o retângulo do contraflechal. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Eu ainda estou dentro da camada Ashura Madeira. Comando Ashura, padrão Ghost Wood, ângulo de 90 graus e escala de 0.01. Enter.
Vamos diminuir o zoom. É importante visualizar toda a área que vai ser achurada. E eu vou clicar exatamente aqui dentro do retângulo. Enter para finalizar o comando achura. Eu agora vou desenhar o pé dilúvio, então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta baixa. O pé dilúvio ele vai ser cortado aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Essa linha ela vai ficar em vista. Vamos lá para o início do galpão. O pé dilúvio vai ser cortado aqui nesse ponto, nesse outro ponto. E essa linha que eu tenho aqui vai ficar em vista. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar para o corte AA. O pé dilúvio ele vai ter 5 centímetros de profundidade. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção arestas em corte. E aí eu vou selecionar todas as arestas de linha de corte e as arestas que eu tenho no piso. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, as duas linhas de corte acima e abaixo. Vamos dar o zoom. Essa linha que eu tenho aqui, nas laterais, mais a linha em cima do pé dilúvio. A mesma coisa aqui do lado. A linha lateral, mais a linha em cima do pé dilúvio. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora preciso colocar aqui a linha que está em vista. Menu de camadas. Camada hashtag alvenaria em vista distante. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto. Enter. Essa linha corresponde exatamente a essa linha que eu tenho aqui. Enter, eu chamo o comando linha novamente. E vou fazer a mesma coisa no outro pé dilúvio. Vou ligar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. O piso e a laje vão ser achurados. Então eu preciso trocar essa camada aqui de hashtag alvenaria em corte sem achura para a camada hashtag alvenaria em corte com achura. Essa aqui. Então vamos selecionar cada uma dessas linhas de forma bem cuidadosa. Menu de camadas. Vou colocar na camada hashtag alvenaria em corte com achura. Essa aqui. Vou desligar temporariamente o mouse virtual. Vou ativar o comando espessura de linha e vou conferir se todas as linhas ficaram na camada hashtag alvenaria em corte com achura. Tudo certo, posso desativar o comando espessura de linha. Vamos subir um pouco o desenho. Aqui a mesma coisa. Para isso eu preciso expandir ribbon modificar. Comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Seleciona essa linha, quebra aqui nesse ponto, Enter. Seleciona essa linha, quebra aqui nesse ponto. Vou selecionar aqui as 4 linhas de cima. Menu de camadas. Camada hashtag alvenaria em corte com achura. ESC. Vamos lá para a laje. Expanda ribbon modificar. Comando quebrar em um ponto. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Vamos deslocar o desenho. Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Vamos deslocar o desenho. Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Enter. Seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Eu agora vou selecionar cada uma das linhas da laje. Menu de camadas. Vou colocá-las na camada hashtag alvenaria em corte com achura. ESC. Vou desligar temporariamente o mouse virtual da tela. Vou ativar o botão espessura de linha. E vamos conferir se todas as linhas ficaram na camada correta. Vamos diminuir o zoom. Vamos conferir aqui na frente. Tudo certo. Posso desativar o comando espessura de linha. Menu de camadas novamente. Vou ativar a camada hashtag achura concreto. Botão achura. Padrão AR-Conc. Ângulo 0. Escala 0.001. Enter. A hora que eu der Enter, o número 1 vai sumir porque eu estou utilizando somente 2 casas decimais. Vou fazer a achura primeiro dessa viga que eu tenho aqui. Clico.
Enter para finalizar o comando Ashura. Enter, eu chamo o comando Ashura novamente. Eu fazendo dessa forma, as Ashuras ficam independentes. Vamos ashurar o piso. Vou clicar aqui nessa região. Se porventura não ashurar, basta diminuir o zoom. É importante que toda a área ashurada apareça na tela de visualização. Enter para finalizar o comando Ashura. Enter, eu chamo o comando Ashura novamente. E aí agora eu vou ashurar a laje. Basta clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos trabalhar agora o telhado. De acordo com o memorial, a cumieira está a 1,82 m de altura em relação à laje. Então, para isso, eu vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 1,82. Enter. Clica na linha da laje, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo. O raio já está em 0, basta clicar na opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa extremidade que eu tenho aqui, e a extremidade oposta e essa outra extremidade que eu tenho aqui do outro lado do galpão. Vamos reposicionar o desenho, ESC. Eu agora preciso determinar até que ponto essas extremidades vão descer para compor o beiral. Para isso, vamos retornar lá para o memorial. Posso fazer essa determinação por meio de semelhança de triângulos, ou eu posso deixar para quando eu for fazer o corte BB. Por semelhança de triângulos, se para 5,50 metros de hipotenusa eu tenho 1,82 de cateto vertical, para 7 metros de hipotenusa, fazendo-se as contas, eu vou ter 2,316 metros de cateto vertical. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Então, basta ir lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 2,316. Enter, clica na linha de cumieira, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, e eu vou estender as duas extremidades aqui do galpão. Enter para finalizar o comando estender, também poderia fazer com o comando concordância. Eu vou enxergar essa linha que eu tenho aqui no vão do setor de produção, entretanto eu preciso apagar essas linhas entre as colunas. Então para isso eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, e eu vou aparando as linhas que estão dentro das colunas. Aqui no setor de apoio eu não vou enxergar essa linha, então vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar, clico na linha que sobrou e pressiono Delete. Preciso agora determinar a altura do corte em função da linha de corte aqui na planta baixa. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #cobertura em corte. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E eu vou marcar exatamente aqui a quebra da linha de corte. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu vou sumir temporariamente da tela, expando a ferramenta medida, opção distância. Eu vou marcar a distância do início do beiral até o início da linha de corte, 2,32 m. ESC. Vamos retornar lá para o memorial. Se para 5,20 metros de cateto horizontal eu tenho 1,82 m de cateto vertical, então para 2,32 m de cateto horizontal, fazendo-se as contas, eu vou ter 0,812 de cateto vertical. Vamos lá para o AutoCAD, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,812. Enter. Eu vou clicar aqui nessa linha de beiral e vou clicar aqui para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Ferramenta medida novamente, cursor na área de desenho. E agora vou fazer a medida do início do beiral até essa parte aqui da linha de corte. Está dando 6 metros. ESC. Vamos retornar lá para o memorial. Ora, se para 5,20 metros de cateto horizontal eu tenho 1,82 m de cateto vertical, então para 6 metros de cateto horizontal, fazendo-se as contas, eu vou ter 2,10 metros de cateto vertical. Então vamos retornar lá para o AutoCAD, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 2,10 metros, 2,1. Enter. Vamos lá para o corte AA, clica na linha de beiral, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento.
Posso retornar com a minha imagem à tela. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essas duas linhas aqui, e aí eu vou estender essa outra linha aqui. Entretanto, para eu estender essa linha, eu preciso visualizar o limite aqui do outro lado. Então, o limite agora está sendo visualizado, eu posso estender essa linha. Enter para finalizar o comando estender. Comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom. Vou aparar essa linha aqui em cima e aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Posso selecionar essa linha de construção aqui em cima e aqui embaixo e pressionar Delete. Essa linha que eu tenho aqui representa exatamente o limite do corte. O telhado eu vou fazer ele com 5 centímetros de espessura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha, clica na alça, joga para a extremidade de baixo. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essa extremidade aqui e a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Vou selecionar essas duas linhas aqui de cima, mais essa linha que eu tenho aqui na lateral. O que tiver acima dessas duas linhas aqui está em projeção. Então, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag cobertura em projeção. ESC, essas duas linhas aqui são as linhas do corte. Então, vamos selecionar mais aqui embaixo, menu de camadas, camada hashtag cobertura em corte. ESC, vamos completar essa linha aqui embaixo, comando linha, cursor na área de desenho. Essa linha tem que estar na camada hashtag cobertura em corte. Vou ligar desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Enter eu chamo o comando linha novamente. Vou repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado. Vou ligar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos selecionar as linhas aqui de baixo. Menu de camadas e vou colocar na camada hashtag cobertura em vista. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, vamos reposicionar o desenho. Vou desligar temporariamente o mouse virtual e vou ativar o comando espessura de linha. Vamos dar o zoom. Essa linha mais grossa que eu tenho aqui representa exatamente o limite do corte feito no telhado. Acima dessa linha são as linhas que estão em projeção e abaixo são as linhas que estão em vista. Posso desativar o botão espessura de linha. Feito o telhado, eu posso trabalhar a caixa d'água. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag hidráulica geral. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta baixa, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, e eu vou clicar aqui nesse quadrante. Se eu não quiser utilizar a opção Ctrl, botão direito do mouse quadrante, eu posso pousar o cursor no centro do ciclo. A hora que a ferramenta Snap Center acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até a interseção com a circunferência. Clico e aqui eu vou marcar somente o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte AA. De acordo com o memorial, a caixa d'água tem 97 centímetros de altura. Para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,97. Enter. Clica na linha de laje, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção arestas em corte. Vou selecionar essas duas linhas horizontais, mais essas duas linhas de construção, Enter. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção em cima e embaixo, mais essa linha horizontal. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar o zoom aqui na caixa d'água. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou informar a espessura da tampa que é de 5 centímetros, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente. Eu vou deslocar as laterais de 10 centímetros para dentro, ou seja, 0,1. Enter. Clica na linha, clica para dentro. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu estou na camada hashtag hidráulica geral, comando linha. Vou ligar uma linha em diagonal saindo desse ponto até esse outro ponto. Enter duas vezes. A mesma coisa do outro lado.
Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar as duas linhas do centro, seleciono e pressiono Delete. Comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar as linhas mais externas. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui da tampa, Enter, correspondam à camada hashtag hidráulica geral. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas de caixa d'água. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da aresta superior. E eu vou colar exatamente aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando copiar. Posso selecionar a linha do centro e pressionar a tecla Delete. Vamos lá para a planta baixa. Note que essa caixa d'água ela foi atingida pelo plano de corte em uma porção bem pequena. Então, para não ter que desenhar essa caixa d'água em corte, eu vou colocá-la em projeção. Então, para isso, basta selecionar todas essas linhas. Eu não tenho a camada hidráulica em projeção, então vou deixar na camada hidráulica geral mesmo. Vou vir aqui na Ribbon Propriedades, expando o tipo de linha e vou colocar o tipo ABNT02W018. Também tem a opção de criar a camada hidráulica em projeção. ESC. Vamos agora desenhar o oitão que eu tenho aqui no início do galpão. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem ajuste. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar o zoom. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui em cima do rastreador de objetos vertical. Clico, Enter duas vezes, pouso o cursor aqui nessa extremidade, clico aqui em cima, afasto o cursor, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando linha, comando aparar, vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui, Enter para finalizar o comando aparar, comando linha novamente, e eu vou reconstruir essa linha aqui na camada hashtag alvenaria em corte sem ajuste. Enter para finalizar o comando linha. Vamos lá para o outro lado, vamos dar o zoom aqui nessa região, Enter eu chamo o comando linha, vou ligar uma linha saindo aqui desse ponto e em cima do rastreador de objetos, vou ligar aqui nesse ponto. Enter duas vezes, clico aqui nesse ponto, Ctrl, botão direito do mouse perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha, vamos dar o zoom, comando aparar, cursor na área de desenho, vamos aparar essas duas linhas. Enter para finalizar o comando aparar, comando linha novamente, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. O oitão ele continua até a cumieira, só que a partir desse ponto aqui, as linhas têm que ser desenhadas em projeção. ESC. Então vamos lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo desse ponto até esse ponto, Enter duas vezes, e uma linha desse ponto até esse ponto. Se o rastreador de objetos não aparecer, basta pousar o cursor aqui nessa posição. A hora que ele escrever a palavra interseção, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Ou então pressiono Ctrl o botão direito do mouse perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter duas vezes, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vou clicar aqui nesse ponto, Ctrl o botão direito do mouse perpendicular, clica nesse ponto. Enter duas vezes, vou clicar aqui nesse ponto, vamos subir em cima do rastreador de objetos vertical e eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom, vamos trabalhar agora a cotagem do corte AA. Então para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cotas. Expanda a Ribbon Anotação, confere se o estilo de cota está executiva 1:50, comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nessa quina da calçada. Vamos dar aqui um pequeno afastamento. Observe o afastamento que eu dei aqui. Ferramenta cota continuar. Ele está continuando na extremidade de baixo. Eu vou clicar aqui nessa quina de calçada. Enter para finalizar a extremidade de baixo. Eu ainda estou dentro da ferramenta cota continuar. Vou clicar aqui na extremidade oposta e vou clicar aqui na cumieira. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Uma observação: não é muito usual fazer a cotagem de elementos que estão em projeção. Então, muito provavelmente, na hora que eu fizer o corte BB ou o corte CC, eu vou retirar essa cota que eu tenho aqui. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho,
Aqui vai acontecer o mesmo problema, vou estar cotando um elemento em projeção. Então, provavelmente, a hora que eu fizer o corte BB ou o CC, eu vou retirar essa cota daqui. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto para saber a altura total do galpão, que é de 5,70 m. Vamos fazer a cotagem interna. Vamos começar aqui no escritório com a janela. Vamos dar um zoom aqui. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu quero que essa cota comece no meio, MID 2, Enter, entre esse ponto aqui e o meio dessa aresta. Segundo ponto, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. E agora eu preciso posicionar essa cota. Para isso, novamente, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Ferramenta de cota continuar. Estou continuando na extremidade de cima. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Estou em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos dar o zoom. Clica aqui na cota de 0,20. Eu não posso ter esse número em cima da viga. Clica na alça de texto. Pouso o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminha para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui fora da viga. ESC. Vamos fazer um procedimento semelhante aqui com a porta. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminha para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui no meio da aresta. Eu preciso posicionar a cota de 2,10, vou deixar exatamente no meio dessa aresta. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, eu estou continuando na extremidade de cima, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, eu já peguei aqui a espessura da viga, vou clicar então direto aqui no teto, vou pegar a espessura da laje, Ctrl, botão direito do mouse, perpendicular, e vou pegar a altura da cumieira. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui nessa linha invisível. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Novamente, eu tenho aqui uma cotagem de elemento invisível, provavelmente a hora que eu fizer o corte BB ou CC, essa cota aqui não vai ser mais necessária. A cota de 0,10 está ok. Vou utilizar esse cômodo agora para poder informar o pé direito do galpão, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse ponto e vou dar um pequeno afastamento. O pé direito tem 3,50 metros. Clico na cota de 3,50, vamos dar o zoom, clica nessa alça, joga aqui para trás, a mesma coisa embaixo. Clica na alça, joga para trás. ESC. Vamos fazer a cotagem aqui do portão de entrada do setor de apoio. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui embaixo, clica aqui na parte de cima, vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 2,50, clica nessa alça, joga para a direita. ESC. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui por cima da viga. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 1 metro, clica na alça, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para a mureta, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, clica nesse outro ponto, vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,60, clica na alça, joga para a esquerda, clica na alça, joga para a esquerda. ESC, vamos aqui no pé dilúvio, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, no meio da aresta de cima. Vai aparecer uma cota de 0,05, que eu vou deixar nesse formato, e eu vou clicar aqui no meio dessa aresta. Vamos fazer a mesma coisa com o outro pé dilúvio, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica no meio dessa aresta, no meio da aresta de cima. Vai surgir uma cota de 0,05, que eu vou deixar aqui no meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom. Para poder continuar o processo de anotação do corte AA, eu vou informar agora os símbolos de nível. Para isso, eu vou lá no menu de camada e vou ativar a camada hashtag símbolo de nível. Botão inserir, bloco nível corte 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta.
Ele me pergunta o nível do piso em metros, é mais 0,10. Atenção, é vírgula, não é ponto. Basta dar OK. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar no lado oposto da calçada. Pouso o cursor aqui nessa extremidade, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa posição, cuidado para não encostar aqui na porta. Eu ainda estou dentro do comando copiar, eu vou colar nesse bloco no meio, MID2, Enter, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco, aqui no setor de apoio, o nível do piso é de 28 centímetros. OK. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice que eu tenho aqui. E aí eu vou colar esse bloco no meio, MID2, Enter, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Aqui na porta do banheiro, vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Aqui no escritório, vou pousar o cursor aqui no meio da viga. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos colocar agora algumas anotações. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #texto geral. Expanda ribbon anotação. Confere se estilo de linha de chamada está seta 1:50. Comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nesse ponto. Vou clicar aqui no meio dessa aresta. Vou dar um pequeno afastamento e vou escrever o texto caixa d'água, Enter, entre parênteses, 1000 litros. Clica do lado de fora. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse vértice e vou colar aqui no meio dessa aresta. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos reposicionar o desenho. Comando linha de chamada novamente, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap interseção acender, caminhe para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto contra Frechal. Clica do lado de fora. Vamos descer. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e caminhar para a direita. Clico. Vou dar aqui um pequeno afastamento. Clico. Vou digitar o texto pé dilúvio. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a extremidade do galpão. Vamos dar um zoom aqui. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente, pouso o cursor nessa extremidade, caminho para a direita, vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto pé dilúvio. Clico do lado de fora, vamos diminuir o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui, e eu vou clicar aqui na extremidade de cima. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique na linha de chamada, duplo clique no texto, no lugar de pé dilúvio, mureta. Clica do lado de fora. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado do galpão, vamos dar um zoom aqui nessa região, comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto oitão. Clica do lado de fora. Vamos diminuir um pouco o zoom, comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta aqui de cima, do telhado. Segundo ponto de espelhamento, contra o botão direito do mouse, opção perpendicular. E eu vou clicar aqui embaixo. Exclui o objeto de origem? Não. Vamos conferir o que aconteceu do outro lado. Tudo certo. Vamos lá agora no menu de camadas e vou ativar a camada #texto legenda. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para o início do galpão, botão inserir, bloco legenda planta 1:50, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap D, Enter. Ponto base vai ser a quina da calçada. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 1 metro, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo de 270 graus. Enter.
Ele me pergunta o número da planta, é a planta 02. O título da planta, trata-se do corte AA, em letras maiúsculas, e a escala 1, 2,50. Atenção, é 1, 2,50, não é 1-50. Basta dar OK. Opcionalmente, se eu quiser, eu posso selecionar o bloco e ajustar a linha horizontal. Eu vou deixar como está. ESC, duplo clique no scroll do mouse, vou clicar aqui no botão salvar como e vou salvar como avicultura corte 07.dwg. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos o corte AA do galpão de avicultura de corte. No próximo vídeo, faremos os cortes BB e o corte CC. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!